Pessoal, então, bom dia ou boa tarde para quem já almoçou, né? Sejam bem-vindos, o meu nome é Douglas Borges, eu sou morador da vila de Paranapiacaba. Então, antes de qualquer coisa, parabenizá-los, porque vocês estão ajudando ao turismo sustentável. No século passado, a vila vivia da ferrovia, hoje a gente visa viver do turismo, de preferência do sustentável. Então vocês estão prestes a conhecer um dos pontos, na minha opinião, até pode ser colocado como o ponto mais importante da vila de Paranapiacaba, da parte inglesa, onde essa casa foi construída no ano de 1897, com a ideia de conseguir controlar os seus funcionários, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Então a casa está posta no ponto mais alto da parte inglesa, e mesmo com neblina, se hoje já faz neblina, imagina antes, né? Com mais Mata Atlântica, com mais água preservada e assim por diante. Então o funcionário não conseguia ver o chefe, nem o chefe ver o funcionário devido à neblina. Mas a posição da casa, a influência psicológica que sofria no funcionário, era todo instante trabalhando para o inglês ver. Né? Não tem a lei áurea que foi assinada para o inglês ver? Então a gente brinca que o funcionário trabalhava para o inglês ver. Tudo que ele fazia era sempre imaginando que o chefe estava vigiando, olhando ele. A partir dessa parte psicológica, eu quero mostrar para vocês algo que eu acho super curioso. São as cores dos cômodos. Conforme a gente for entrando de cômodo em cômodo, foi feito um projeto chamado Prospecção de Cores, onde foi feito um quadrado e foi raspado tinta por tinta até atingir a primeira cor de 1897. Ou seja, ou a casa era toda invernizada, ou a casa foi pintada com essa primeira cor realmente para poder sofrer uma influência psicológica. No começo, esse verde. Então, todas as cores fortes e vibrantes que vocês sentirem era para o trabalho. Todas as cores calmas e tranquilas era na hora do dormitório, na hora de relaxar. Então, a parte que tiver cores fortes são cores de funcionários, de serviço, tá bom? A cor verde era onde o Frederic Menz ficava trabalhando. Parado nesse escritório, ele conseguia controlar das suas duas janelas, essa vegetação era toda podada. Então, parado no escritório, ele tinha uma vista para a estação ferroviária e por aqui para o Museu Funicular. Não sei se vocês já conheceram o Museu Funicular já. Então, estação de trem e museu funicular sentado no escritório dele, fazendo a duplicação da linha férrea, que era o sistema funicular. Como que a gente também chegou a essa conclusão? Através desse símbolo que nós temos aqui no assoalho. Então, tanto no assoalho quanto no teto, nós vamos ter um símbolo que é a rosa dos ventos, onde nós temos certinho norte, sul, leste e oeste. Estava colocado de uma maneira perfeita, porque assim que o sol nascesse, iluminasse uma parte, um lado da casa, e quando tinha o crepúsculo, era crepúsculo, era o pôr do sol, né? Quando tinha o pôr do sol, ficava todo na frente de casa, iluminando e deixando a casa mais quente. Porque é tanta coisa, né? Mas aí eu vou falando com o tempo. Nessa sala, só para terminar essa parte, eu acho um crime, né? Até assim, vocês estão gravando tudo, acho assim, indignante você vir aqui, depois de tantas décadas, só se pensar num restauro, e você vê que no meio da rosa dos ventos tem uma parte de energia elétrica, uma caixa de energia elétrica, e o pior, acho que talvez, né, eu já não sei, para facilitar o trabalho a pessoa não invernizou ou lixou, ela pintou de branco, fazendo com que matasse de vez o que sobrou somente nesse cômodo, o chamado efeito espelho. Então, se vocês perceberem, o jeito que as madeiras estão dispostas embaixo é idêntico em cima, idêntico. E embaixo, em cima, era invernizado. Então você imagina, você trabalhando aqui parado, fechado dentro de uma neblina, trancado. Com isso, o que acontecia? O que vocês acham? Qual que é a impressão que passa? E com você tendo esse efeito espelho? Amplia o ambiente, você dá uma noção maior, você não está tão preso. Tanto é que é por isso que o pé direito também é alto. O pé direito é a distância do assoalho para o teto. Para evitar a umidade também, para não dar essa sensação de prisão. Estar preso o dia inteiro num lugar fechado, tá? Então no Frederic Menz a gente consegue ver o poder dele através do bigodão. Através do bigodão, então quanto mais pomposo, mais bem tratado o bigode, mais hierarquia, mais poder a pessoa. E nela, o fator dela de riqueza, de poder, qual que é? Vocês conseguem identificar? O laço, legal, mas assim, é mais um pouquinho. Legal, então. Pele clara,
olho claro. E uma coisa muito importante para a época, hoje para ser bonita, modelo tem que ser o quê? E antes? Gente, vocês não têm noção, que tiraram daqui. Tinha aquelas fotos de calendário, de armazém de secos e molhados. Tipo como se fosse de borracharia hoje, né? De brincadeira. Né? Tipo, só que as mulheres que posavam para as fotos eram as mulheres todas cheias de amor, todas fortinhas e todas bonitinhas, assim, tudo bem tratadinha, mas só que com outro padrão de beleza. E não só isso era importante para eles, a questão do padrão de beleza, mas o mais importante era o quê? A questão do quadril. Não existia cesariana. Eles não sabiam quantas semanas era uma gestação. A qualquer instante podia estourar a bolsa e o seu primeiro filho homem, que para eles era tudo de bom, né? Tinha que nascer. Imagina tipo, uma magrela na época e não consegue nascer porque o quadril é curto, é estreito. Então o quadril largo, e foi por isso que eles juntos tiveram 9 filhos, né? Eu abraçaria ele, corajosaço, né? Agora percebam essa mudança de ambiente na questão das cores, que é muito interessante. Se vocês quiserem, podem sentar ali naquela janela, naquela construção chamada bio window, ou janela lateral. Não, isso pode ficar aqui nesse cantinho, eu vou falar daqui pra frente. Tá? Então vai ser fácil. Tanta gente, igual bicho. Nossa, merecia uma foto. Aqui já pode pôr o flash, tá bom? Ó, duas coisas. Se você notou que aqui tá melhor, tá mais fresquinho. Só que é assim. Hoje tá mais fresquinho. Só que a gente tem que entender o ano que eu fui da casa de construção. Então, antes, lá estaria super agradável, porque era muito mais frio, né? E hoje está calor. Mas vamos lá para a gente interagir, para ficar mais legal. Essa cor vermelha. Forte, beleza, para trabalho, como eu falei, mas o verde para estimular a criatividade, o sono. E o vermelho, o que passa para vocês? Fome, é que as pessoas sempre falam fome assimilando com as coisas dos fast food, né? Só que é quase isso, vocês mandaram bem, todas as pessoas confundem. Só que a confusão qual que é? O que dá fome é o amarelo. O que dá fome é o amarelo, o vermelho do McDonald's, do Mac, do Habib's, essas coisas. Para que serve? É o fast food. Então, sem você notar, eu falei para vocês, a influência psicológica. Você senta, come, por mais bonitinho que seja na bandeja, aquele negócio em palê e tudo, você come o seu lanche, você levanta e vai embora. Porque inconscientemente o vermelho deixa exalta, ele cansa da sua mente. Causa ansiedade, deixa você ansioso. Imagina. Paixão, então tinha essa conotação também, mas no caso, como era para trabalho, era isso, né? Apaixonado pelo trabalho. Apaixonado pelo trabalho. Por isso que aqui era a sala de reuniões. A sala onde ele recebia os barões, as pessoas importantes. Porque fala o que vai falar e vai embora o quanto antes, né? Porque tempo é dinheiro. Então eles pensavam assim. E aí como que recebia? Recebia nessas duas cadeiras, segundo as nossas histórias, essas duas cadeiras de balanço, que ficavam na frente da mesa de escritório dele. E aqui nós íamos ter, né, mas está tudo detonado, a insígnia da construtora da ferrovia, que é a SPR. E no meio, essa cadeira que eu acho show demais. Ela, além de ser giratória, ela era reclinável, que era do chefe, né? Era do chefe. Em tecnologia, não era bruxaria naquela época, né? Por falar em tecnologia, vocês vão daqui pra frente só coisas tecnológicas assim que a gente fez. Essa aqui, ó, essa parte. Isso aqui é muito, muito bem pensado. Nenhuma casa, porque aqui era hierarquia. Então o cara era foguista, ficava jogando carvão na locomotiva. Ele morava numa casa com mais outros três funcionários. Quer dizer, eram um jogo de 4 casas. Aliás, perdão. Era uma única casa com divisórias, casas geminadas, onde era colocado 4 famílias nessa única casa e ele dividia o banheiro do lado de fora da casa a cada 2 famílias. Tá? Então, se a pessoa fosse um engenheiro, ela tinha uma casa como essa, com parede dupla, madeira do lado de fora, madeira do lado de dentro, madeira do lado de fora, deixando esse vão oco. Por quê? Porque o pouco de calor que fazia na época esquentava do lado de fora, deixando o ar quente preso.
Quando caía tarde, era uma casa mais fresquinha que qualquer outro funcionário. E o que se era falado aqui, eu podia escutar. Com esses dois, com esse revestimento, tem o isolamento térmico, que eu falei, e o acústico, evitando que as pessoas viessem escutar, né? Muito bem pensado, que nem nessa parte, não existe energia elétrica. Então, para poder aproveitar a luz do dia, em vez de fazer uma casa retangular, como qualquer casa de um funcionário, aí eles fazem essa parte quebrando o retângulo, que é chamado bay window, o nome da técnica, ou janela lateral. Então, o sol leste está para cá. Assim que o sol nascia, iluminava essa parte, a janela lateral, já era possível ler um livro, aliás, lembrar tanta coisa, ler um livro, assinar um contrato, alguma coisa. Aqui tem tanta coisa para falar e vocês estão prestando atenção, você deixava por muito tempo num cômodo só. Mas assim, ó, olha que legal. Aqui nós vamos ter Rudyard Kipling. Alguém lembra desse nome? Kipling. Não é das bolsas. Legal. E ele escreveu um desenho, um livro, vocês não lembram? O Mowgli. O Mowgli, o Menino Lobo, escrito por ele. Ele veio para o Brasil, primeiro na Semana de Arte Moderna e depois voltou. Muitas pessoas dizem que esse livro, o Menino Lobo, Mowgli, foi escrito com a inspiração dos tempos que ele passou em Paranapiacaba. Porque a Semana de Arte Moderna aconteceu na vila de Paranapiacaba em 1922. É verdade. Então, pelo menos foi o que a gente foi mês passado. Algumas. Teve um encontro aqui, desculpa, dá um momentinho só. Teve um dos encontros aqui, né? Vocês estudam o quê? Pedagogia. Ah, tá. Eles estudam arte, né? Tô falando besteira aqui, vai saber. Ó, aqui nós vamos ter a outra parte tecnológica da casa que eu acho maravilhosa. Uma lareira dupla. Então, eles moravam nessa casa somente dois, somente um casal praticamente. Os filhos vinham nas férias. E toda hora que eles se locomovessem de um cômodo para o outro, acender uma lareira, além de gastar muita madeira, e dá muito trabalho. Então eles constroem uma única lareira com tijolos refratários, que são tijolos que refletem calor. Então eu esquentando, eu acendendo esse lado da lareira, a lareira vai esquentar o próximo cômodo. Ó, quando vocês forem passar, vocês podem ver que é uma construção só, uma peça só. E o mais interessante, que é a parte que eu acho que é o mais bem pensado. Como eles não perdiam nada, esse negócio de turismo sustentável que a gente fala hoje, de permacultura, de reciclagem, tudo isso já era feito aqui na Vila de Paranapiacaba, por eles, por essa ideia. Nada se perdia. A energia produzida pelo calor, o calor produzido, o vapor não se dissipava pela chaminé direto. Ele se dissipava em forma de espiral. Então a chaminé toda é construída uma saída em espiral. Ou seja, até a fumaça chegar na chaminé, esquentou 1, 2, 3, 4 cômodos acendendo uma única lareira. Uau, né? Demais. Aí saindo desse cômodo, quando as reuniões eram muito maçantes, vinha para a sala de jantar de reuniões. Essa casa de lugar tá aqui. Acho que é para tirar foto na sala de jantar. Nossa, casa grande, hein? Nossa, é enorme. 2 pessoas. Só moravam 2 pessoas aqui? Casal, né? 2 pessoas. Nessa casarão, né? Assim, essa parte de morar com 2 pessoas é o que a gente lê, é o que a gente estuda, não tem nenhuma prova disso. Porque os filhos estudavam na Inglaterra, na Europa. Entendeu? Nenhum filho, eles não iam deixar o filho estudando aqui, né? Eu morava pra lá. Tanto é que não é. Só um minutinho só. Tanto é que vocês sabem, essa história do futebol, Charles Miller, o pai do Charles Miller trabalhou na SPR, né? E mandou o filho estudar na Inglaterra. O filho foi estudar fora. Aí quando voltou de lá com a bola e o manual, né? Eu vou falar baixo agora que as pessoas vão colarem lá de fora. Tô brincando. Olha só. Então aqui é a sala de jantar de negócios, mais uma vez vermelho. Come e vai embora, certo? Vocês estão apoiadas no móvel de escritório, isso? Pode apoiar? Não, de preferência não, por favor, melhor não. Tá? Ao lado, os moldes, tudo que era construído na vila de Paranapiacaba, antes era feito um molde na Inglaterra para chegar aqui não ter erro. Então vocês podem ver que cada bloco tinha uma letra e um número, que era só encaixar. Era uma brincadeira de Lego, praticamente. Isso é Lego. Rapidinho, tá, gente? Fala, fiote.
E aí, beleza? Eu vou ficar aqui no Castelinho até as 4 horas da tarde, café. Eu peguei, cara, a gente vai pra casa do João na arte, eu cheguei lá no final lá. Cara, vai escutar agora? Então tá, então, assim como eu saí aqui, eu saí às 4, não pode, não mudou muito ali agora. Falou, filho, até mais. Bom, então, sala de jantar vermelha, né, mais uma vez. O corredor, corzinha bege, a corzinha clara, porque não precisava passar influência nenhuma, porque é uma área de transição. E agora o mais importante, que eu costumo falar para as pessoas: o início, o auge e a decadência da vida de Paranapiacaba. No início, se vocês prestarem atenção aqui, se vocês prestarem atenção aqui no início, Paranapiacaba não chamava Paranapiacaba, sim Estação Alto da Serra. A partir de 1905, quando eu fomento a ideia de homenagear os nossos índios depois de ter quase dizimado todos, eles começam a dar os nomes indígenas para nossa cidade, espalhando os nomes indígenas por São Paulo, por vários lugares. E aí Paranapiacaba passa a se chamar Paranapiacaba Alto da Serra. Paranapiacaba, ou indigenamente falando, Paranã-Apiaquiaba, que é lugar de onde eu vejo o mar. Tá? E aqui era o auge da vida de Paranapiacaba. Então aqui 2/3 de todo o café que era produzido no estado de São Paulo passou pela vila, fazendo com que tivesse uma das estações mais luxuosas, igualada somente à Estação da Luz e à Estação do Valongo, que fica em Santos, através de telhas de ardósia, todos os ferros trabalhados. Aliás, se vocês perguntem na Estação da Luz, já pegaram, vocês perceberem nas ferragens vão ter sementes e folhas de café. E aqui também tinha tudo esse trabalho nas ferragens. E o mais importante, sei lá, né? Mas importante também, a cúpula do relógio com saída sonora. Então, independente da neblina que tivesse, a pessoa sabia o horário através das badaladas do relógio. 8 horas, 8 badaladas. 8h30, uma badalada. Meio-dia, 12 badaladas. Meio-dia e meio, uma badalada. Que era para controlar o funcionário, não para ficar bonita a estação. Isso era a chamada réplica do Big Ben. Que a cúpula e o próprio ponteiro eram trabalhados já mais parecido com o Big Ben que tem na Inglaterra. Depois disso, em 1981, houve um acidente que algumas pessoas dizem ser criminoso. E sobrou o que a gente brinca que é o Little Ben. Que é o que vocês viram, vocês podem ver hoje, quando vocês passam pela ponte. Tá bom? Esse é o relógio Big Ben. Aí, o que acontece? Vou pedir para vocês, como vocês estão em um grande número, vocês vão passando por esse cômodo, que é o closet, viram à direita, olhem o banheiro e me contem no próximo cômodo. O banheiro é maravilhoso. Ali, ó. Nossa! Uau! Pena que não dá pra eu entrar. Como? O que é ali? A banheira é isso? Uma banheira. Mas é fundo, gente? Dá pra entrar. Não dá pra entrar. Posso usar? A banheira. Tem uma escadinha aqui, ó. Vem cá. Gente, a banheira eu só consigo ver se é funda. É quase que uma piscina. A primeira visita do grupo foi no site São Terra. E lá tem 2 funcionários que faleceram no nome do dia. Esse acidente? Não, esse não, esse foi um acidente mesmo. Um acidente, até que os funcionários, não sei se vocês perceberam, o túmulo deles estão numa lápide de mármore Carrara. Uma lápide de mármore Carrara, por causa que eles foram tidos como heróis, porque eles conseguiram parar uma composição e evitaram que a composição matasse mais um monte de gente. Mas os dois morreram em serviço e ganharam em homenagem ao mármore Carrara. Confirma ou não? O desnível dessa altura aqui para a praia
Da hora de Santos, são 400 metros de altura, mais ou menos. Não, nós estamos a 796 metros em relação ao nível do mar. 796 a parte do museu funicular. Então, uns lugares um pouco mais, um pouco menos. Tá? Bem mais que eu pensava. Quase 800 metros. Quase 800 metros de nível. Imagine agora os portugueses subindo, um lugar aqui São Bernardo, da borda do campo. Isso, né? Os índios, né? Eu gosto muito de enaltecer mais as partes dos índios, né? Porque antes de existir a ferrovia, antes de existir os portugueses e tudo mais, era uma trilha indígena para Paranapiacaba. Paranapiacaba é conhecido como, se vocês procurarem na internet, Caminhos do Eldorado, que eram os índios vinham atrás do ouro de tolo, passavam por esse caminho em Paranapiacaba. O que nos sobrou, o último pedaço dessa trilha está aqui na vila de Paranapiacaba. Então é bem legal que, se a gente pensar, quem são os portugueses e são os ingleses que construíram isso. Eles simplesmente, eles construíram, mas em cima de uma trilha indígena. Então o mérito está para os índios, não para eles que vieram matar os índios e fizeram isso tudo, entendeu? Eu sempre enalteço os nossos índios. Bom, então aqui na sala de jantar da família. Então aqui não tem cor porque não é para passar influência. Eu acho um pouco estranho a questão da distribuição, já que o closet fica aqui, o banheiro aqui, a pessoa jantar aqui. Tudo bem, mas é por causa que lá em cima não tinha banheiro, acho que não tinha essa tecnologia ainda do encanamento lá para cima, tá? Nessa mesa, eu acho interessante que vocês conseguem ver, nu e crua, o que é um pinho europeu, ou popularmente conhecido como pinho de Riga, onde a parte escura é oleosa e a parte clara é seca, fazendo com que ela aguente baixas temperaturas. Uma curiosidade só para dar uma descontraída, é aqui, ó. Olha o tamanho dessa gaveta. Meu Deus. Colocar os talheres, né? Pior que isso. Pior que Comida, isso. o que sobrou? Dinheiro. Mais. Armas. Esconder comida. É. Jura? Que nem na novela. Ninguém assistiu Chocolate com Pimenta? É, então na novela tínhamos. Eu não assisti, tá? Não, eu só vou dar referência. Mas assim, Acho que aquele banqueiro lá que comia. o que o chefe comia era diferente do que o empregado comia. E aqui era um lugar de miscigenação total. Então vocês imaginam o italiano chegando aqui, o cara comendo um filé de São Peter com alcaparras, o cara chega em casa para comer uma couve com ovo galinha caipira. Né? Tipo, era greve, né? Italiano, não. Ia ser greve, né? Eu também gosto. Né? Ai, galinha Eu só quis dar um exemplo, assim, na questão do... mas assim, aí o que acontecia? Era greve. Essa história que eu conto, que é pra não falar que eles eram muquirana, que é o que a maior parte das pessoas fala, que é realmente também, mostra que eles realmente eram muquirana. Então chegou alguém, colocava as comidas aqui, o prato cheio, fechava, passava a chave, passava a chave, mas depois ia abrir a porta, tá bom? Ó, agora uma pegadinha. Ó, agora uma pegadinha, uma brincadeira com vocês, hein? Quem acertar vai ganhar um brinde. Beleza? Qual é o símbolo escondido que nós temos naquela letra A e M de Alfredo Maia, o ministro da aviação da época? M. É o símbolo. Olha, ela já matou o nome de cara aqui, ó. Ela já ganhou o brinde. O que é? É o símbolo da maçonaria. É a régua e o compasso. Eles faziam favores, eles faziam homenagens aos maçons. Ali, ó, bem escondidinho, bem oculto. É que eles dão na frente do senhor. Capeta sempre existe, né? Aí, na sala de jantar, na sala de estar. Ui. Olha que legal, família. Venham aqui, pessoas, e venham fazer aqui a volta, façam uma volta na maquete. Eu praticamente acabo minha monitoria aqui e deixo vocês um pouco à vontade na parte alta, que era a sala de estar. Você vai chamar todo mundo para não falar de novo? Uma casa. Infelizmente já roubaram. Poder pode, né? Que cansa. Douglas. Oi? Falei, eu não falei nada do banheiro? Não, só mostrei, falei que era... Porque assim, a diferença assim, funcionário, banheiro do lado de fora. Não tinha privada, que era o trono. Funcionário era aquelas latrina, fala, latrina? É um buraco no chão. Buraco no chão, como é que chama? Não era assim que ser latrina. É latrina mesmo, né? Então, o buraco era latrina. Então era 2 lugares para pôr o pé e o buraco. E dividia. O chefe, um banheiro com privada, do lado de dentro, e uma banheira
bem grande para a família tomar banho todos juntos de uma vez. Vai economizar? Para economizar não, mas é por causa que eles não pensavam em economizar água, mas sim, não existe energia elétrica. A única maneira de esquentar água é através do sistema de calefação, ou sistema de serpentina, até hoje tem nos interiores. Então o que acontece? Já fazia uma leva só, né? Tem que esquentar água para 9 filhos, se tiver 9 filhos, vai, haja, né, coitada, haja lenha, né? Por isso que é profunda, tá bom? Só que não era azulejado, era de madeira não, era tudo de ferro, tá? Porque não tinha azulejo na época, era ferro. Então era muito caro você ter uma privada dentro de casa. É engraçado dizer, era muito, por isso que é chamado trono. Demorei muito tempo a descobrir por que trono. Porque tinha que ser rei para sentar no trono, porque senão você ficava só de cócoras na latrina mesmo, não tinha jeito. Mas não tem revestimento no banheiro? Não tinha... Na época não tinha, na época era tudo de ferro. Agora tem, mas na época não tinha. Na época não tinha, mas é porque foi colocado com o passar do tempo. Porque essa casa, ela começou a ser a residência do engenheiro-chefe, depois ela modificou para um seminário de padres, depois ela foi um escritório da Rede Ferroviária Federal e por último um museu. Ela já tomou vários destinos. Bom, aqui a gente consegue ter uma maquete fidedigna de todas as casas de Paranapiacaba, da vila de Paranapiacaba. Porém, infelizmente, alguns desses imóveis foram roubados. Né? O mais engraçado é que roubaram a minha casa, que eu moro... Eu nem vou para roubar minha. No mundo de Bob eu não tenho uma casa para morar, no mundo na maquete. Então aqui estaria a minha casa, essa aqui é conhecida como a Rua Direita, que é a rua reta, que leva diretamente para a estação de trem. Assim, em São Paulo, a rua direita leva para a igreja, aqui a rua direita leva para a estação de trem, que era o ponto mais importante daqui. As casas bagunçadas, porque aqui começa a construção em 1860. Então, com o fomento da construção da ferrovia, vem a parte de um brasileiro chamado Bento Ponteiro, que vem lá de Mogi das Cruzes com o facão na mão, abrindo o mato no peito, até conseguir chegar na parte alta e construir a parte portuguesa. Tá? Então ele constrói uma primeira capelinha, em 1862, se eu não me engano, a primeira capela, e aí começa a ganhar terras doadas, e com isso comerciantes começam a se estabelecer perto dos funcionários da ferrovia. Então, vocês passaram lá já, né? Se vocês perceberam, embaixo todas as casas são comércio e em cima são domicílios. São casas conhecidas como assobradadas, não são sobrados, porque embaixo é comércio e em cima é casa. Então são casas assobradadas. Então, essa ideia de construir a ferrovia era só para construir e ir embora. Só que trouxe os moradores, construíram casas, vieram comerciantes, estabeleceram igreja. O que aconteceu? Se viram obrigados a fazer daqui uma vila e construíram a parte da Vila Nova, tá? Ou a Vila Martin Smith, onde as ruas já vão ter um dos primeiros ou o primeiro projeto de terraplanagem do estado de São Paulo, primeiras construções de alvenaria vindo todos os blocos da Europa, tudo pelo Porto de Santos. E aqui nós vamos ter a distribuição hierárquica, estabelecida de quem manda e quem obedece. Então, quem está no pé da montanha, obedece quem está no alto da montanha. As casas menores é de quem está embaixo, as casas maiores é de quem está em cima. E a top é do engenheiro-chefe, onde nós estamos, que é para comandar, lembra? Está localizado num ponto que ele consegue, da casa dele, da sombra dele passando na janela, assustar os funcionários. Foi roubada a mulher ali? Foi também. É o castelinho, né, que eles levaram? Levaram o castelo, levaram só os melhores. Castelinho, a igreja, minha casa. Só pegaram os top. E aqui era onde? Aqui era o finalzinho da agulha, meio duas casas. Ó, e aqui diferente. Qual é o seu nome? Douglas, desculpa. Aqui também tem o efeito espelho. Olha, aqui tem, só que ele não está distribuído certinho, né? Não sei se vocês perceberam. Aquele lá é o único cômodo. Aí lá é o único cômodo que sobrou, que restou com o efeito espelho. Aqui, por exemplo, eles, como a sala de estar, para ficar decorativo, eles colocaram a rosa dos ventos no centro e nos quatro cantos, nas pontas, né? E né, a maquete está em cima da rosa dos ventos e descaracterizado. Não tem mais o efeito espelho olhando para cima e para baixo. É por isso que se chama cômodo. É, porque é bem... Cômodo. Ah, tá bem cômodo. Ah, essa foi fogo, hein? Essa foi boa. Douglas, foi fogo. Vou dar pro Danilo Gentili. Que dessa vez não tem energia nenhuma, não seca, né? Fica no especial. Isso mesmo, isso mesmo.
Em relação às cores, era esse bege mesmo, na verdade? Sim, na época sim. Sala de estar era. Que não passa nenhuma informação. Não é nem lulo e nem informativo. Que nem. Você fica doente, vai pro hospital, você fica internado num quarto branco. Você cura do pé, você é depressivo. Se você ficar internado 3 meses no quarto branco, você fica triste, vai morrer, então no céu. Então, tudo isso é influência. Ó, em vez de ter caixas d'água em cada casa, tem núcleos de capacitação de água para poder abastecer cada núcleo, tá? Gente, eu vou fazer assim. Os núcleos, a parte de cima é idêntica à parte de baixo. A única coisa que muda é que lá as cores são mais clarinhas. Então, para eu não ficar só em cima, não pode, né? Mas eu vou deixar vocês um pouco à vontade. 5 minutinhos, para vocês, 10 minutinhos, vocês darem uma volta por cima, tirarem umas fotos, vocês vivenciarem um pouco, não só eu ficar falando na orelha de vocês. Só que antes disso... Oi? Ah, tá. É um flyer meu, tá? Brincadeira. Aí, antes de vocês irem embora, eu vou passar, na hora que vocês estiverem subindo, se vocês quiserem, eu trabalho como guia também de turismo. Então, eu vou passar para quem quiser o meu flyer, não sei se vocês já pegaram, um flyerzinho para quando vocês quiserem vir fazer uma trilha, conhecer umas cachoeiras, que tudo atrás dessa mata, cachoeiras de 40 metros de altura, não parece? Nossa! Eu costumo falar no Facebook, os meus amigos, eu sou muito conhecido pela internet, né? Que eu moro aqui, o único contato é a internet. Então, eu chamo aqui de universo paralelo, né? Para me apertar no universo paralelo de São Paulo, que é tão próximo, barato de vir, e tem cachoeira, tem parque histórica, tem tudo de bom e do melhor, né? Primeiro campo de futebol com as medidas oficiais, tá bom? E para terminar, antes de deixar vocês subirem, um quadro, uma foto, onde prova o que eu falei. Os 9 não, aqui ainda não. Ainda não. Aqui prova o que eu falei pra vocês que, ó, a partir de 1905, Alto da Serra. E aqui a gente consegue ver o seguinte: quem tem bigode é chefe, quem tem olheira é funcionário. Boa diferença, hein? E o mais engraçado nessa foto que eu mostrei pra vocês ali, ó, se vocês olharem, que eu vim pra cá, né, mas se vocês viram o que tem no colo da criança. Qual que é o animal de estimação dela? Qual que é o animal de estimação da criança? Macaco. Cachorro não. Macaco. É. E olha o que tem no ombro da mulher. Não é uma águia, não é uma águia nem gavião, porque eles tentaram adestrar os gaviões, só que como o gavião é corintiano, entendeu? Cadê? Viu, professor? Viu? O gavião é corintiano e tal. Não aprendia. Então eram falcões, porque como eles empilhavam muitas madeiras, começou a dar muito rato. Então, para poder controlar as pragas, as pestes, trouxeram para cá os falcões para caçar os ratos. E ali tem outra lareira, é isso? É, a lareira da sala de estar, a última. E aqui, gente, para terminar, eu já falei para terminar umas 500, né? Ó, agora aqui, pessoal, a foto da família. Então pode ver que ninguém tem olheira, tudo branquinho, caucasiano, tudo saudável, né? Tudo bem vestido. E olha só, essa foto é de 1908. E olha onde que eles estão nessa foto. Na varanda. Ou na varanda, ou um nome técnico para vocês aprenderem, alpendre. Porque chefe tinha alpendre, varanda tinha funcionário, bicho. Puxadinho é para funcionário, né? Eu fico no alpendre. Aliás, funcionário nem podia ter alpendre, nem varanda. Por quê? Não tinha tempo para ficar parado olhando a paisagem. Só o chefe. Então aqui nós temos os 8 filhos mais a neta e mais umas histórias, ó. E na próxima vez que vocês voltarem fazer trilha comigo, alguma coisa assim, olha eu querendo vender meu peixe, né? Eu vou contar pra vocês uma lenda. Não, hoje não. Uma lenda dessa menina que é a Samara de Paranapiacaba. Essa de preto. A de preto, a Samara. A única de preto no meio de todas as mulheres, meninas de branco. Parece aquela da... E é no dia da formatura isso. Parece a órfã. É, no dia da formatura isso, hein? Gente, essa minha... Na volta. Não, ele falou já volto. Oi. Alguém me chamou? Tá, pra distribuir? Perdão. Ó, agora é assim, pessoal. Vou deixar vocês subirem aqui, não pode... Ó, o próximo cômodo, pessoal, presta atenção rapidinho, ó. O próximo cômodo em cima é o do